Olá, boa noite a todos vocês que têm nos acompanhado nas lives diárias, tanto na série Palavras de Vida, quanto no momento da prece. Hoje, sexta-feira, estamos aqui para trazer uma palavra abençoadora, uma palavra que venha te fortalecer e uma palavra que vai nos instruir, com certeza. Vai entrando aí, vai formando aí a sua rede, para que outras pessoas também possam estar nos acompanhando. Avise aí a igreja, viu? Alguém que está disponível aí no momento, pastora, mande um zap no grupo da igreja avisando que a live está começando também, por favor. Vocês todos aí, tá bom? É bom estarmos juntos, né? Quanto mais pessoas ligadas aí, o nosso trabalho tem um melhor resultado, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Eu quero ler com vocês lá no livro de Daniel capítulo 10, né? Enquanto você vai achando aí na sua Bíblia, eu quero comentar um pouquinho a respeito desse final de semana. Hoje nós teremos, a partir das 20 horas, né? Vamos terminar aqui a live às 8 horas, 8 e pouquinho. Teremos ali na Praça da Matriz um momento de clamor e de oração pela nação, pela cidade, pelas igrejas e por nossos familiares. Lembrando ainda, né, que domingo, 7 da noite, teremos a live normal, pelo fato que domingo é meia hora mais cedo o nosso culto, né, 7 horas, então nós estaremos transmitindo aí às 7 horas. E eu acredito que a semana que vem, né, a gente já começa a estar nos mobilizando aqui, para que possamos estar abrindo as portas, né, com todo o cuidado necessário que é recomendado, para que nós possamos então voltar a estarmos frequentando a igreja, viu? Então que o teu coração esteja alegre, para que juntos nós possamos voltar devagarinho aí, né, a nossa rotina. Não digo que vai ser rotina, queridos, porque eu acho que nunca mais a nossa vida vai ser a mesma. Acho que quem não aprendeu nesta quarentena, nesses dias difíceis, nessa reclusão, eu acho que precisa estar bem atento, porque eu garanto que mudou muita coisa na nossa maneira de pensar, os valores, a questão das entidades, da própria igreja, e daqui para frente certamente vai ser diferente. Eu acredito nisso. Eu acredito que nesta crise que nós estamos passando, nessa dificuldade de nos mobilizar e de sair, muitos estão crescendo, né? Muitos estão sobressaindo a crise, e eu acredito que nós vamos sair. Tenho falado, né, para a esposa, que nós vamos sair fortalecidos e vamos sair melhores. Tenho certeza que você também vai sair melhor e você vai sair fortalecido dessa situação. Mas eu quero que você esteja atento aí, porque hoje você vai ouvir algo muito forte, né? Algo assim que é bíblico, obviamente, e algumas coisas que nós vamos testemunhar daquilo que nós vivemos e daquilo que Deus fez através da nossa vida e do nosso ministério. Esta passagem que eu vou estar lendo aqui em Daniel 10, eu vou começar, obviamente, né, a partir do versículo 11, para não perdermos aí ou gastarmos muito tempo na leitura, pelo fato do nosso tempo ser não tão extenso. Começa dizendo assim, né? E me disse, Daniel aqui está se referindo que o anjo que veio para socorrê-lo disse a ele, e me disse, Daniel, homem muito amado, entende as palavras que vou te dizer, e levanta-te sobre os teus pés, porque a ti sou enviado. E falando ele comigo estas palavras, levantei-me tremendo.
Veja bem que um anjo foi enviado a Daniel. O próprio Deus dos céus envia Daniel para que ele obtivesse uma resposta. Então me disse, olha o que o anjo disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Veja bem, queridos, que a partir de que, quando nós colocamos o nosso coração para compreender e nos humilharmos e nos humilhamos diante de Deus, reconhecemos que nada somos, mas que Deus é tudo, abre, um canal pela nossa oração e chega até Deus. E Deus, ouvindo o nosso clamor, ouvindo a nossa oração, Ele envia a resposta, Ele envia o socorro, Ele envia o anjo. Talvez nesta noite você está precisando que Deus envie uma bênção, envie uma resposta, envie um anjo, para que possa falar com você, desde que, nós estejamos aí com os nossos corações aquebrantados, aplicando o nosso coração para compreender. Aplicar o coração para compreender significa ter o desejo de compreender, de entender, não ser um questionador, mas procurar a resposta, aquilo que Deus quer falar conosco, não aquilo que nós queremos ouvir de Deus. Quem sabe hoje é o dia de nós deixar todo o nosso questionamento para trás, toda a nossa argumentação, toda a nossa teimosia, para poder ouvir as palavras que Deus quer falar. Deus quer enviar um anjo hoje para falar conosco, para nos dar uma resposta. E o anjo continua dizendo que desde o dia que ele se aplicou, a palavra chegou a Deus. Mas ele continua dizendo no 13, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Ou seja, já fazia 21 dias que Daniel estava clamando e havia um bloqueio. E eis que Miguel, ele está falando do anjo de Deus agora, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão ainda é para muitos dias. Eu quero encerrar essa leitura aqui para procurarmos entender, a respeito de principados e potestades. Nós sabemos que principados e potestades, eles referem a poderes, como governadores, tanto físico quanto espiritual, tanto de anjos, como de demônios. Aqui nós entendemos aqui que a palavra chega aos céus e é designado um anjo para que venha dar a resposta a Daniel, mas há uma potestade, um principado, que operava sobre aquela região celestial que impedia a bênção de chegar. Eu quero compartilhar com vocês algo que aconteceu no nosso ministério. Nós pastoreamos numa cidade que, chegando lá, na primeira semana que nós estávamos lá, voltando para Rio Preto, nós estávamos indo para São José do Rio Preto, e alguém na saída, era uma cidade pequena onde estávamos, na saída pediu uma carona. Minha esposa é toda cautelosa, eu sou mais simples, e simplesmente eu parei
para dar a carona àquele senhor, que me pareceu inofensivo, pelo jeito que estava ali, assentado no madeiro ali na saída da cidade. E ele entrou no carro, sentou atrás, obviamente, e nós fomos conversando. E o cheiro era muito desagradável. Mas o que nos impressionou não foi o cheiro, foi a maneira com que ele nos falou. Ele sabia quem nós éramos e dizia que, era mais ou menos isso, né, pastor? E dizia que os espíritos daquela cidade sabiam quem nós éramos e já estavam trabalhando contra. Fazia pouco mais de uma semana que nós tínhamos mudado para aquele lugar. Poucas pessoas nos conheciam. E ali o mundo espiritual, segundo aquele homem que nós nunca mais vimos, ele passou esse recado para nós, foi arrepiante. Mas eu entendo que a maneira que ele passou, eu não sei como ele foi enviado, mas serviu-nos de alerta. E ocorre que nós começamos a trabalhar e nós percebemos que havia realmente uma grande dificuldade para desenvolver o trabalho do evangelismo, né? Havia sim até uma receptividade das pessoas, mas não havia assim compromisso, e a coisa parece que não fluía, não frutificava. Então começamos a trabalhar para descobrir ali o que bloqueava a bênção sobre aquela cidade. E depois de jejuns e busca, o Senhor revelou um nome: Omulu. E nós fomos pesquisar referente ao Omulu. Omulu é uma entidade maligna que trabalha para a destruição das famílias, dos casais, gosta de receber oferendas, sangues. O caos, na verdade, é o alimento dele. E ele era o principado que estava sobre aquela cidade. Então nós começamos a trabalhar, a nos revestir da força, entrar em consagração e jejuns, porque olha, contra um principado, contra demônios, você não consegue usar a persuasão da palavra física ou a força do braço, não, é espiritual. Então você tem que ir para o campo deles, e o campo deles não é físico, o campo deles é espiritual. Então o Senhor nos levou, né, através dessa revelação, a começar a trabalhar para destruir a força e expulsar esta potestade que estava, esse principado que estava sobre aquela cidade, amaldiçoando a cidade. E o Senhor nos levou também, depois que fizemos na igreja, nas famílias, né? O Senhor nos levou a conversar com o prefeito da cidade. E conversando ali com o prefeito da cidade, uma pessoa muito distinta, fizemos ali uma boa amizade durante o tempo que estivemos lá, recebeu e ouviu a palavra, e nós podemos dizer para eles o que acontecia e o que estava sobre aquela cidade, e que nós, como pastores local, havia obviamente muitas outras igrejas, nós era mais uma igreja que estava lá, mas nós, como pastor local, nós poderíamos sim quebrar toda a maldição que Omulu exercia sobre a nossa igreja e sobre as famílias, né, que frequentavam a nossa igreja, mas que nós precisaríamos da ordem do chefe maior daquela cidade, no caso o prefeito,
porque ele era a autoridade máxima sobre a cidade. Então, se ele desse autoridade para que nós trabalhássemos, nos desse a liberdade, aprovasse o nosso trabalho, certamente nós teríamos força para destruir a influência, dessa entidade maligna sobre a cidade. E Deus nos usou, e o coração dele foi convencido, e ele disse: olha, pastor, vocês podem começar daqui da prefeitura. Estávamos na prefeitura, no gabinete do prefeito, e aquela era uma sexta-feira. Lembra disso, né, pastor? Era uma sexta-feira, e à noite nós viemos com azeite, e derramamos na frente da prefeitura, e quebramos a maldição que estava sobre aquela cidade, aquela entidade que trabalhava para destruir, para impedir, para atrapalhar as famílias, para colocar um misticismo e levar as pessoas à loucura, para esfriar as pessoas que procuravam a Cristo e levar a descrença, numa fé que restaura verdadeiramente, porque quem restaura verdadeiramente é o Cristo. Não resolve colocar fé em qualquer outra coisa. Cristo não é uma coisa, Cristo é o Filho de Deus, e a Bíblia diz que não há outro nome em cima nos céus ou embaixo da terra pelo qual nós possamos ser salvos, senão o nome de Cristo Jesus. E ainda nos afirma que nações e tribos e línguas se ajoelharão diante deles e reconhecerão que Ele é Deus. Todos os joelhos se dobrará e todas as línguas confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então ali nós podemos fazer aquela oração, levantarmos as nossas mãos e dar uma ordem física, mas no mundo espiritual, rechaçando toda aquela presença que cobria aquela cidade, toda aquela maldição, aquele domínio sobre aquela região, e mandarmos embora. E foi algo glorioso. Conseguimos, diante de todas as dificuldades que encontramos ali, conseguimos colocar em ordem a obra que era necessária. Sobrevivemos ali mais de 2 anos e aprendemos muito, saímos fortalecidos, porque Deus estava conosco, e a cidade, ela foi abençoada. Nesta noite, eu quero que você saiba, eu quero que você compreenda, que nós somos muito descuidados, nós lemos pouco a Bíblia, nós não temos mais informação, porque nós não temos interesse em procurar e em buscar, mas nós precisamos saber que o mal, ele trabalha. O Senhor Jesus diz que o diabo, nosso inimigo, ele trabalha 24 horas, esperando uma brecha para nos destruir. Veja bem que nós temos um período de ação, porque nós somos físicos e nós nos cansamos e precisamos repousar, precisamos descansar. Tem dia que nosso corpo está cansado, nós não temos ânimo, nós queremos ficar um pouco mais repousando ou descansando, deitado ou dormindo. Mas o inimigo não, ele não é físico, ele é espiritual, ele trabalha 24 horas. E Jesus disse que ele é incansável, e ele espera uma fraqueza para que possa destruir a pessoa. Aqui nós encontramos Daniel, fazendo aquela oração, clamando a Deus, e a oração de Daniel chega diante de Deus, porque Daniel tinha um coração puro, e ele se predispôs a entender e a compreender, e reconhecer quem era Deus. Deus, ele só responde para a pessoa, ou para pessoas,
que reconhece que Ele é grande, que Ele é Deus. Deus, Ele não precisa se manifestar para você para provar que Ele é Deus. Se você acredita, Ele é Deus. Se você não acredita, Ele continua sendo Deus. Se nós precisamos de Deus, Ele é Deus. Com você, Deus é Deus, e sem você, Ele continua sendo Deus. Então o homem jamais tem o poder, de enquadrar Deus com um propósito, com uma responsabilidade, de exigir. Como é que nós podemos exigir alguma coisa de Deus? Nós somos a criatura, Ele é o Criador. Nós também, através da nossa oração, o anjo ele elogiou a atitude de Daniel, e a maneira que ele vivia, disse: ó homem muito amado. O anjo retratou que Daniel ele era amado nos céus, pela sua atitude e comportamento de relacionamento humano, vivendo aqui e desenvolvendo o seu ministério. Você percebe que nós temos vivido dias terríveis na nossa nação. A gente, nesse tempo em que esta pandemia, não vou estar falando da pandemia, mas nesse tempo que a pandemia fez com que nós ficássemos... Voltou. Nós tivemos assim condição de pensar muito mais, de analisar, de compreender, de valorizar mais a vida do que os bens, valorizar mais aquilo que é real, a nossa família, do que o contexto daquilo que se acumula. E nós vemos que o nosso país está em guerra. Ainda há pouco eu coloquei no Face: ore pelo Brasil. Esta guerra, há uma força de poder muito além do poder físico. Isso é espiritual, isso é demoníaco. Olha, tantas informações desencontradas, tanta rebeldia. A nossa política está um caos. O nosso governo está na UTI. E isso não é simplesmente porque há posição e oposição, porque tinha pessoas no poder e o poder foi mudado, porque entrou uma pessoa com a mentalidade de mudar a política, o contexto da nossa história. Forças espirituais têm trabalhado sobre a nação. É por isso que a própria Bíblia recomenda para que nós venhamos orar pelas nossas autoridades, pela nossa nação, pela nossa cidade, pelos nossos governantes. Nem todo mundo quer o bem, tem pessoas que querem o mal. Nem todo mundo quer a paz, tem pessoas que querem o caos. Existe aquela maneira sórdida de governar, daqueles que no caos eles têm força e poder, aqueles que criam dificuldades para vender facilidades. Quanto pior, melhor. A nação está sofrendo, irmãos. Brasília está no centro, no epicentro dessa guerra espiritual. Ali não tem só pessoas que dobram os joelhos e clamam a Deus, não. Ali tem pessoas que se dobram para clamar ao diabo. Ali não tem só pessoas que jejuam para ser fortalecido e orar pela nação. Ali tem pessoas que baixam oferendas para Satanás, para manter o poder e o domínio sobre a nação brasileira. E nós olhamos e nós
temos os nossos políticos que nós simpatizamos com este ou com aquele, achando que é o resultado, achando que é a força, é aquilo que nós precisamos, agora vai. Obviamente que nós, como pessoas e temos governantes, nós temos sim o direito de escolher, de apoiar e até de se manifestar, mas poxa, que bom, seja bem-vindo, Mas o mundo espiritual está fervendo, nós precisamos clamar a Deus, nós precisamos pedir a Deus, que essa nação, ela não chegue ao caos, que pessoas influentes que estão no poder, quer levar esta nação à destruição e ao buraco. Existe potestade sendo paga, sendo chamadas para oprimir, para colocar a desordem, para colocar o caos, estabelecer o medo. E nós estamos aqui como uma grande nação, uma nação que é o celeiro do mundo. Há uma palavra profética sobre o Brasil, o que exporta a palavra de Deus, missionários e pastores. Mas há uma nação, como diz, o gigante está dormindo, o gigante está dormindo, a igreja é gigante. Homens e mulheres de Deus talvez tenham feito orações, suprimindo pelo cansaço físico, pelas dificuldades e necessidades, quase balbuciando com palavras que nem consegue explodir na força de alguém que clama, de alguém que grita, de alguém que busca socorro. Nós precisamos levantar as nossas mãos e dizer: nós quebramos toda a maldição que está sobre a nossa nação, toda a potestade, todo o principado que domina as trevas, que quer entenebrecer, tirar a luz que brilha sobre nós. É preciso orar, você precisa se levantar, você precisa se encorajar. A sua oração vai ser ouvida nos céus, como a oração de Daniel, e Deus vai te dar, vai nos dar, vai trazer uma resposta. Nós não podemos, além da oração, existe aqueles que são legisladores, aqueles que estão lá para fazer, aqueles que foram eleitos, mas eles precisam ser encobertos com o clamor da nossa oração. Nós precisamos pedir pelo nosso presidente, nós precisamos cobrir ele e a casa dele, a família dele com o nosso clamor, não porque seja ele, mas qualquer outro que estivesse lá. É o presidente da tua nação. Se você amaldiçoar o seu presidente, você está amaldiçoando a sua nação. Se você querer destruir o seu presidente, você está tentando destruir aquele que governa sobre você. Então não crie situação, mas se predispõe a clamar, se predispõe a orar e pedir para Deus: tenha misericórdia da nossa nação. Desde que, agora vamos falar um pouquinho dessa doença, Desde que começou a estabelecer aqui, começou a aparecer os primeiros casos, nós levantamos as nossas mãos. Acredito que todos, vai fazer agora 2 ou 3 domingos que a nação jejuou em prol da causa, pedindo socorro para Deus, e a gente vê que existe sim, não se nega a doença, não se nega a letalidade da doença, mas nós precisamos observar quantas pessoas são curadas, e que aquele pico que parece que tão desejado, esperado, como se tivesse uma festa esperando, morreu milhares hoje, ontem foi milhares, daqui uma semana mais milhares, como o Intercept, que lá no dia 6, ele já tinha, antes ele já dizia que o dia 6 de abril
teríamos 5.417 mortos, mais ou menos esse número aí, prognosticando a desgraça e o caos. Não aconteceu, porque nós clamamos a Deus e pedimos a Deus que desapareça, que nós estejamos fortalecidos na oração, que os profissionais da saúde estejam cada dia mais aplicados. É uma realidade, é uma doença, precisa ser tratada, precisa, mas nós temos que empunhar força física, estudo e muita oração. Nós podemos bloquear. Eu repostei um vídeo de alguns governantes aqui da América Latina e teve mais de 150 mil visualizações. Eu nunca postei um vídeo que deu tantas milhares de visualizações, de homens que estão no governo de uma nação, orando e clamando a misericórdia de Deus. Vamos hoje, queridos, clamar a Deus para que essa potestade do ar, a potestade ela funciona, só para você ter uma ideia, sabe aqueles dias que está o céu azulzinho, clarinho, sol batendo, aí à tarde se cobre, com aquelas nuvens carregadas, aquelas nuvens negras, impede de você ver os céus e impede de você ver o sol. A potestade ela cobre toda a região celestial desta maneira, para impedir, para nos pressionar, para nos levar à destruição, colocar a desordem, colocar o medo, colocar o caos, a impaciência, tira o ânimo das pessoas, fazem as pessoas ficarem irritadas, fazem as pessoas sentir ódio de si mesmo, do próximo, vingativa, ficam partidárias, perde o amor ao próximo. Vamos orar, vamos clamar a Deus, porque se você orar pela sua nação, você não está orando pela sua nação apenas, você está orando pela tua causa, pela tua família, pela tua vida. Se a sua nação for destruída, você vai ser destruído junto. Se a história levar ao caos, nós faremos parte dessa geração que se acovardou. Qual é a arma que você tem? Hoje não se pega mais em armas que destrói. Hoje nós temos a arma espiritual, nós temos a palavra de Deus, nós temos a oração, nós temos o jejum. Eu quero acreditar que vocês estão jejuando, eu quero acreditar que vocês estão empenhando a oração e a palavra de Deus, para que a bênção esteja sobre as vossas vidas, começando por você, a tua casa, a tua família, os teus filhos, teus pais, teus irmãos, tua esposa, teus netos, teu esposo, tua cidade. Ore pela tua comunidade, pela tua igreja, pela tua família, pelos teus amigos, pela tua cidade, pelo teu prefeito, pelo teu governador. Talvez você possa dizer: pastor Zorzi, mas você mora em São Paulo, falar em orar pelo governador, as atitudes que tem tomado é uma piada. Eu digo para você que não é uma piada. Você sabe por quê? Porque você tem que orar pela paz do teu estado. O que ele está fazendo de errado, se ele está fazendo alguma coisa errada, ele vai sofrer as consequências, mas a tua oração, homem de Deus, mulher de Deus, a tua oração vai ser ouvida, e a resposta da tua oração pode trazer paz. Que esses principados que dominam sobre a política, porque tem muitos políticos que são dominados, eles fazem a cabeça, para que seja aconselhado por espíritos e guias. Nós só temos um espírito, é o Espírito Santo, e quem nos guia é o Deus Todo-Poderoso. É esse que vai te dar a vitória, que vai me dar a vitória. Eu não tenho medo, você também não tenha medo, mas não te cale, abra a tua boca e clama forte, dizendo: Senhor, nos socorre, e mande uma bênção. Abençoe a nossa nação nesta noite, abençoe as igrejas, abençoe os pastores, abençoe as famílias, abençoe os empresários, os comerciantes, aqueles que dão emprego.
o pequeno, o micro. Olha, aqueles que estão na informalidade, clama a Deus pelas famílias. Tem famílias que não têm algo para colocar na mesa para comer, tem famílias que não têm a casa, tem famílias que não têm roupa, que não têm calçado, que não têm dinheiro. Essa semana passou aqui pedindo uma senhora: me ajuda a comprar um maço de vela, porque na minha casa não tem luz. Eu perguntei: foi cortada a luz da sua casa? Não, lá nunca teve luz, nós moramos ali num lugar onde tem bastante, dentro da cidade, onde tem bastante casa, mas não tem luz. E às vezes nós estamos lá, né? Estamos na cozinha sentado, comendo, enquanto nós temos uma luz acesa na sala, uma luz no corredor, talvez no banheiro, desperdiçando, enquanto outros não têm dinheiro para comprar um maço de vela que custa R$ 2,50 para poder caminhar dentro da própria casa à noite. Talvez nós não conhecemos o sofrimento do povo brasileiro. Nós estamos acostumados a sair da nossa casa, pegar o nosso carro, ir no supermercado, fazer a nossa compra e voltar para a nossa casa. E agradecemos a Deus: Deus, obrigado por esse alimento, obrigado por ir e voltar. Isso é óbvio que eu preciso fazer, mas eu preciso saber que tem pessoas que não têm a casa, não têm o carro, não têm o dinheiro e não têm o alimento. Então por isso eu preciso orar para que haja igualdade, para que o Senhor socorra e para que eu tenha oportunidade de estender a mão para aquele que precisa, porque é assim que o Senhor age. Deus sempre ajudou pessoas através de outras pessoas. Que você, preste atenção nisso, que você que é abastado, que é abençoado, é momento de abrir o teu coração para estender as mãos e abençoar as pessoas. A igreja trabalha no social para atender um ou outro. Não conseguimos atender todo mundo, mas sempre temos uma coisinha ou outra para atender, para ajudar. Mas a igreja também tem os abençoadores, tem pessoas que investem na igreja com as suas ofertas, com os seus dízimos, são verdadeiros anjos de Deus que Deus tem levantado para manter o trabalho. O dízimo e a oferta da igreja é bênção que Deus tem dado através de pessoas fiéis, para que o trabalho, um trabalho sério, ele possa perpetuar e possa continuar. A igreja é agente de Deus na terra para levar a palavra, para levar o ânimo e a motivação e a paz. Quantas pessoas vieram para a igreja e teve a vida transformada? Eu louvo a Deus por todos aqueles que têm sido fiéis nesta igreja e para aqueles que têm sido fiéis em suas igrejas também. Ofertar e dizimar não é ser bobo, dar dinheiro para o pastor e para a igreja, não, é investir no reino de Deus. Faça isso com o coração. Se você tem recebido, se você tem dentro do teu coração o desejo de ser um abençoador, continue abençoando. Abra o teu coração, abençoe a obra e abençoe as pessoas que estão do teu lado, abençoe a sua família, a sua comunidade. Nós como igreja estamos aqui e muitas pessoas vêm como parceiro, dizendo: pastor, pastora, tem uma família que precisa de roupa, que precisa de alimento, que precisa de um acompanhamento, que precisa de uma oração e precisa de uma visita. E nós falamos: nós estamos aqui para isso, e nós acolhemos estas pessoas, porque Deus está conosco. Mas para encerrarmos, veja bem, que nós lemos aqui referente a uma potestade que impede a bênção de Deus, e que essa potestade caia por terra. Eu quero que você, aí onde você estiver, ore comigo neste momento, para que essa potestade que está sobre a nossa nação, está sobre o nosso estado, sobre a nossa cidade, se está sobre a nação, está sobre a nossa casa, está sobre nós. Vamos clamar a Deus agora. Ó Deus Todo-Poderoso, no poder da Tua palavra o Senhor diz: em meu nome expulsarão demônios. Nós quebramos toda a maldição do inferno que paira sobre a nação brasileira, sobre o estado de São Paulo, sobre a cidade de José Bonifácio, sobre a nossa igreja e sobre a nossa comunidade, e sobre todos os estados
dessa confederação, nós repreendemos pelo poder de Deus, nós levantamos as mãos para dizer e repetir aquilo que o próprio Deus diz: feliz é a nação cuja Deus é o Senhor. Pai, eu te digo, o Senhor é Senhor desta nação. Assopre agora, ó Senhor, com o vento do teu Espírito, mandando para longe, Senhor, toda a nuvem negra do inferno, todo o poder que tenta ser o poder das forças paralelas. Nós só acreditamos no poder sobrenatural do Deus vivo, aquele que tem autoridade sobre os céus e sobre a terra. Toda maldição que está sobre Brasília, agora, ó Deus, nós mandamos embora. Todo principado que domina, ó Pai Santo, sobre o Congresso, sobre o Senado, o STF, os poderes, ó Deus, todo dominador, em nome de Jesus, que todo ministério seja tocado e alcançado, que o nosso presidente seja coberto e guardado, que o nosso estado seja alcançado pelo Senhor. Oh Deus, que a nossa cidade seja, Senhor, limpa de todo o poder do mal, e que a nossa família, oh Deus, seja visitada pelo anjo nesta noite, porque nós cremos no Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Graças a Deus e amém. Que Deus possa abençoar cada um de vocês, tá? E que a graça do Deus Todo-Poderoso seja com a nossa família, e que nós tenhamos um final de semana de bênção. Receba a bênção profética, a bênção apostólica e a bênção pastoral, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o Senhor esteja na vida de cada um de vocês. Repasse essa live para outras pessoas que você gostaria que ouvisse, tá bom? Publique ela no teu Face e faça alcançar muitas outras pessoas, para que possam ser abençoadas, assim como nós somos abençoados, em nome de Jesus. Um abraço a todos, fiquem na paz e até domingo às 7 da noite. Obrigado por ter nos acompanhado e fiquem com Deus.